Olá, irmãos da família Florescer, estamos no ar novamente, mais uma sexta-feira, graças a Deus, com Alfredo Narras. Hoje o tema é a aliança de Javé com Abraão. O nono capítulo do livro A Árvore da Vida. Alfredo Narras, por favor. Bom, boa noite a todos, com muito carinho, estamos juntos novamente. Você, Helena, sempre uma amigona que nos recebe no seu Florescer com muita atenção. Minha gratidão, Antônio, Sueli, Tadeu. Estamos juntos, todos os companheiros que nos ouvem. Muito boa noite no Brasil e a hora que for em seus respectivos países. Nós estamos fazendo esse trabalho acompanhando os capítulos do livro Árvore da Vida que eu publiquei, são 2 volumes, mas sempre acrescentando os fatos novos, as novas revelações que surgem ao longo desse caminho, para que não seja um trabalho repetitivo de um livro, e sim um trabalho atualizado das revelações que vão chegando o tempo todo. Cada vez mais você vê na internet, a gente vê na internet, vê palestrantes, vê esses vídeos que falam de ufologia. Tem tanta informação chegando que a gente acaba se perdendo até. Então, como a gente tem uma viga mestra para seguir, a gente vai apropriando aquilo que se adequa ao nosso trabalho sequencial. Então, até aqui nós já falamos de criação, criadores, de mitologia, falamos da criação do ser humano, como é que o ser humano surgiu nos planetas antes da Terra, como esses criadores começaram a criar na própria Terra, qual foi a interferência dos planetas de fora na evolução terrestre, e por aí vai. Então nós chegamos no Adão e Eva, que foi o marco da criação, né, depois do dilúvio, e a partir de Adão e Eva começa uma seleção de DNA que o Criador foi fazendo, a fim de estabelecer uma raça predominante sobre todas as outras. Nós percebemos isso, que nós acabamos de falar, pela arqueologia. Há poucos dias saiu um comentário sobre as pirâmides de Gizé, no Egito, de que elas são anteriores ao dilúvio, e numa das inscrições decifradas dela, dizia que a pirâmide principal, lá, a grandona de Gizé, foi feita em homenagem a Javé. Não sei se isso é verdade. Enfim, a internet vai posicionando muita coisa interessante para a gente analisar, refletir, ver se é verdadeiro ou não. Ninguém está dizendo que isso é verdade. Nós estamos passando uma informação que está disponível na internet para reflexão da gente. Então a gente começa a perceber que o Javé foi, né, atuando ao longo da história humana, desde a criação do primeiro Homo sapiens, depois a criação dos seres humanos como um ser, uma família humanitária na Terra, que deveria evoluir mesmo à revelia dos extraterrestres que estavam fazendo colônias aqui. Ele foi segregando, teve uma hora, mandou todo mundo embora com o dilúvio, ficou só o Homo sapiens, que era o DNA legítimo dele, sem mistura, e ele foi trazendo esse DNA dele ao longo da história do Homo sapiens. As primeiras civilizações antes do dilúvio, elas tinham que estruturas de pirâmides, estruturas colossais, que eram habitáculos dos extraterrestres, e os homo sapiens, ainda nessa época era um animal ainda, né, o Pithecanthropus erectus e outros. Esses seres apenas viviam de caça, pesca e coleta de frutas, não tinha estrutura, civilização. Quando eles eram capturados, eram para ser escravos dos extraterrestres que tinham essas grandes estruturas.
estuda-se a possibilidade dessas grandes estruturas piramidais terem sido feitas até como proteção dos grandes animais que existiram na Terra antes da queda da Lua na Terra, que dizem que é um asteroide, e alguns dizem que é a Lua, né? Então, a gente começa a ver que tem uma antiguidade existencial na Terra muito grande, muito antiga, que foi sendo filtrada, selecionada pelo Criador. Primeiro tirou os gigantes, com o meteoro, com a Lua, ou com asteroides, seja lá o que for. Depois tirou o povo poligâmico, politeísta, porque todos os seres extraterrestres que fizeram colônias na Terra, construíram suas estruturas fabulosas diante de um ser muito inferior, eles foram tidos como deuses. Então havia um politeísmo generalizado em todas as civilizações, né, antes do dilúvio. Aí no dilúvio, Javé mandou todo mundo embora e pega o Noé e começa a partir dele um novo ciclo de filtragem de DNA para que o DNA de Javé prevalecesse no Homo sapiens. E assim foi. As civilizações a partir de Noé que surgiram já tiveram como base a agricultura, já não eram mais caçadores-coletores. Eram civilizações formuladas com estruturas, né? Aqui eu vou pegar uma coisa muito curiosa, muito interessante que eu achei, para classificar os períodos da história humana, desde de Noé para cá, em 3 né? Tradição, criada no período pós-dilúvio, né? As transgressões criadas a partir de Adão e Eva em relação às tradições antigas, e depois a vinda de Jesus como transcendência. Nós vamos, por capítulos, tratar desses 3 ao longo dos próximos hangouts. Hoje, o que nós vamos falar? Vamos falar das tradições, como é que elas surgiram, né? À medida que o homem começou a criar núcleos urbanos, aldeias em torno das regiões agrícolas, dizem até que as sementes do trigo, do arroz e tantos grãos vieram de fora, de civilizações extraterrestres. Não são da natureza terrestre, foram trazidos de fora. Então a agricultura foi uma formulação com componentes de fora aqui na Terra. E aí se começou a produzir e fixar o homem em certos locais, constituindo várias civilizações. Nessas civilizações, o que acontecia ali? Primeiro, eles se organizavam em estruturas hierárquicas, com um médium, um ancião, um conselho, os jovens para trabalhar. Aí surge a monogamia como um fator de respeito às tradições e uma estrutura que funcionava sem briga, sem guerra, dentro da monogamia, porque na poligamia tinha muita briga, disputa de homem por várias fêmeas, as fêmeas não tinham direito a escolher os seus machos, era uma coisa muito maluca. E quando surge a monogamia, a mulher começa a escolher o melhor homem que ela podia encontrar para procriar um gene cada vez melhor. Então surge a mulher como fator de escolha na produção de genes superiores para que o Homo sapiens pudesse vir evoluindo através da genética, né? O Criador também cria nessas estruturas as religiões monoteístas, afirmando que dali para frente ele é o único Deus, é ele que manda. Não são mais extraterrestres, não são mais as divindades mitológicas. Quem manda na evolução terrestre, de Adão e Eva para cá, é o Javé. E aí ele começa. Só que dentro das tradições que o Javé conseguiu criar nas estruturas que ele formou, nas sociedades que ele formou, surge esse fator Adão e Eva como transgressores, porque eles
recuperam um conhecimento que o Javé tinha proibido, que é o conhecimento do passado da humanidade anterior ao dilúvio. É isso que é o fruto que o Adão e Eva comem da árvore do conhecimento. A descoberta de um passado espiritual, um passado pré-existente, antes do Javé se afirmar como o único Deus. E aí o Javé, confrontado com outros deuses, ele persegue Adão e Eva e expulsa Adão e Eva da região onde eles estavam vivendo, que era o Éden. O Éden era uma das civilizações formada nesse período pós-Noé, onde havia recursos sofisticados já de civilização. E Adão e Eva, expulsos, tiveram que recomeçar a sua caminhada fora dessas aldeias que já existiam, dessas civilizações já estruturadas. Então, a primeira transgressão, o primeiro confronto do Homo sapiens com o Javé foi feito por Adão e Eva, naturalmente influenciado pela presença de Sofia também no planeta, que era Jesus na sua forma espiritual de ser avatárico aqui na Terra, ajudando o homem a confrontar o Criador. Qual é o problema que a gente analisa aqui? Qual é o fator principal? As tradições, elas são impostas pelo Criador. Javé impõe a religião, as tradições, a monogamia, enfim, os valores que ele quer que prevaleça. E estabelece as leis, 10 mandamentos, ele vai colocando ordem na sociedade, né? Mas, quando uma sociedade se estratifica e se consolida dentro dessas tradições, dessas normas, das regras que o Criador estabelece, surge um ambiente de tensão. Por quê? Porque tem pessoas que ficam prejudicadas nessa história, como é o caso de Adão e Eva. Então eles traem o Criador, é uma traição, né? Essa transgressão de Adão e Eva, de buscar mais conhecimento para se libertar do jugo das tradições do Criador, eles traem o Criador. É uma transgressão às leis dele. Então eles são obrigados a se afastar das regras do Criador, dos núcleos onde vigem as regras do Criador, e começar uma nova sociedade a partir deles. Então, o que o Javé percebeu? Que Adão e Eva sofreram uma influência que transgrediu as suas regras, mas ele percebeu um fato curioso. Ele deixou Adão e Eva viver porque ele pôde usar Adão e Eva como fontes do mal. Adão e Eva são maus, quer dizer, quem me desrespeita, quem transgride as minhas leis, são causadores do mal. É aí que entra a culpa da humanidade através de Adão e Eva. Então Adão e Eva vêm evoluindo para cá, mas o Javé fica de olho neles. Por quê? Porque eles apresentaram um processo que, ao fugir da regra dele, saía da questão de determinismo do Criador para um processo evolucionista. A maior transgressão às leis de Javé é o evolucionismo da alma, que é algo que nasce na alma, não nasce no corpo. O Javé consegue controlar o corpo, até hoje. Todos os nossos DNA ainda, de certo modo, são controlados por ele. Mas ele não consegue mais controlar a mente evolucionista do ser Homo sapiens. Esse é o grande fator de conflito, né? Então nós temos aqui um processo que começa a partir de Adão e Eva, um processo evolucionista. Começa a evolução do homem a partir de Adão e Eva. Então, nesse processo, o Criador fica de olho em Adão e Eva até que ele vê que eles conseguiram produzir civilizações muito bacanas, muito interessantes, como foi a Babilônia, com seus jardins. Tudo isso já é criação do homem, não é mais do Javé. São frutos da arquitetura de seres que tinham consciência de que eram seres evoluídos, que não precisavam obedecer cegamente o Criador, e que podiam arquitetar soluções para os seus problemas de modo diferente
do determinismo do Criador. Então eles começam a construir sociedades mais sofisticadas, com artesanato, com beleza arquitetônica, vai tomando forma as obras monumentais feitas pelo homem, não mais as pirâmides, etc., feitas por extraterrestres, mas feitas pela própria civilização humana. E o Javé começa a gostar desse processo evolucionista. Mas o que ele faz aí? Ele queria sempre botar a assinatura dele. Aí ele segrega dessa turma, dessas famílias que evoluíram a partir de Adão e Eva, ele segrega uma delas, a família de Abraão, e faz um pacto com Abraão. Olha, se você seguir as minhas determinações, você vai ter uma estrutura de poder que a sua família, a geração que surgir da sua família, vai dominar todas as outras. É aquela questão. O Abraão, na realidade, vendeu sua alma para o Javé. Ele que podia continuar a história de Adão e Eva evolucionista, ele se comprometeu com o Criador de fazer, através dele, o Criador atuar novamente sobre a humanidade, controlar a humanidade através de Abraão. É aí que surge a última religião monoteísta até Jesus, depois tem o islamismo, nós vamos ver lá mais para frente. Mas ele consegue, então, introduzir o judaísmo como religião monoteísta num processo que já era evolucionista. Já tinha alma presente na composição dos corpos humanos, já se tinha mente e consciência existencial nos seres a partir de Adão e Eva que estavam evoluindo. E o Javé queria controlar isso, então ele faz um pacto com Abraão. É esse pacto que faz com que surja a religião judaica, e aí o Javé começa a transferir para o DNA da família de Abraão uma pureza genética dele, para que essa raça fosse a mais inteligente, a mais preponderante sobre as outras, a mais forte sobre todas as outras. Então a família judaica foi sendo representando o Javé na Terra. É o povo eleito por ele para a evolução aqui na Terra. A família de Abraão, que vem de Isaac, Jacó, e toda aquela história que tem dos filhos de Abraão no Velho Testamento, todos eles foram, de certo modo, ungidos pelo Javé como representantes da religião dele. Então são médiuns do Javé. Toda essa turma que consta do Velho Testamento. Desde os patriarcas, a partir de Abrão, depois os profetas, todos eles ungidos por Javé, depois o período, né, das dominações pelos povos estrangeiros, o período de escravidão, muita coisa do Javé se perde, se miscigena, o Javé começa a perder o controle e começa, não, eu vou mandar um ser, eu vou mandar meu filho direto, dileto, para acabar com esse processo de dominação. Não vou mais deixar o meu povo, que tem o meu DNA, ser escravizado por ninguém. Então, o Javé sempre quis sustar o processo evolucionista da humanidade e fazer prevalecer o processo determinístico dele. E o filho que ele anuncia é Jesus. Não vou falar de Jesus hoje porque merece um hangout, alguns hangouts, como nós vamos ver para frente, pelas transgressões que Jesus fez com as leis de Javé, que são terríveis. Jesus realmente é o grande confrontador do Javé. Nós vamos ver isso, em que depois os cristãos se apropriaram desse legado de Jesus para manter o processo evolucionista em andamento na Terra, a revelia do Criador. Então eu acho que aqui a gente precisa dar uma pausa para perceber ou não que os amigos estão aproveitando desse conhecimento que nós estamos passando aqui. Nós precisamos lembrar, bom, aqui depois eu vou falar sobre isso, agora não. Vamos ver se até aqui surgiram perguntas, se a gente está sendo entendido, se há um assunto que interessa. A gente vai caminhando com calma, porque tem muita matéria, digamos, envolvida nesses assuntos que nós estamos falando.
e talvez a gente precise fazer alguns esclarecimentos, né? Então, nós temos, a partir de Adão e Eva, a monogamia, né, a evolução da alma, da consciência, e aí as transgressões que o Criador foi tendo. Surge o livre-arbítrio, surge a quebra de paradigmas, surge os processos de adultério, os casamentos que ficavam submissos ao Criador, às regras do Criador de monogamia. Quando a tensão do casal era muito grande, surgia as traições, os adultérios. As mulheres que não se subordinavam ao Criador, porque já tinham um espírito mais evoluído, se prostituíam. E assim o Criador foi sendo confrontado, nem sempre por coisas boas, mas por qualquer tipo de atividade humana que permitisse a alma se libertar do jogo do Criador, seja ele certo ou errado. E o Javé deixava acontecer, porque aí o que dava errado, ele dizia, tá vendo? A maldade nasce no homem. Não nasce no homem, nasce no processo evolucionista, e é a partir do livre-arbítrio que permite ao homem escolher o seu caminho. E aí o homem é responsável pela criação. Aí lá na frente nós vamos ver como isso é importante para a civilização atual. Vamos deixar um pouco de espaço, porque tem coisas aqui para a gente comentar muito interessantes. Bom, gente, eu posso. Boa noite a todos, boa noite, Narras, Helena, Antônio. Nós já temos duas perguntas. A primeira é da Maria Luísa Freitas. Ela diz o seguinte: onde fica a morada do Criador? No astral ou num planeta? Na nave dele. O Javé, ele tem a sua nave gigantesca, na qual ele vive, é a morada dele, a loca dele, né? E essa morada dele, ela transita pelo universo, ela não tem um local fixo. Desde que o Homo sapiens surgiu na Terra, ele ficou muito próximo da Terra. Ele escolheu a Terra, as proximidades da Terra, para se manifestar para um homem que surgiu diferente de tudo que ele já havia criado no universo lá fora. Então ele começa a observar o Homo sapiens, porque o Homo sapiens foi o último ser criado no universo. É diferente de tudo que foi criado antes. O Homo sapiens sofreu a influência de tudo que já havia sido criado antes, tanto de deuses extraterrestres, quanto das divindades mitológicas, que eram seres que estiveram a serviço de outros deuses que atuaram com e contra Javé no plano astral, que também atuaram sobre a genética do Homo sapiens. Ou seja, o Homo sapiens tem um DNA extremamente complexo, com influências de divindades, de extraterrestres e do próprio DNA do Criador. Então ele acompanhou esse processo, porque isso aconteceu somente na Terra, que é o último planeta habitado por uma miscigenação de raças incrível, com uma exuberância de fauna, flora, de seres, de composição de tanta coisa junta na Terra. Isso é inédito no universo. Não existe planeta com tanta exuberância existencial como tem aqui. Você olha para fora, a maioria dos planetas são pelados. Tem planetas aquáticos, planeta terrestre, tem seres, tem coisa, mas normalmente as civilizações extraterrestres, elas são padronizadas. Aqui não, aqui é essa loucura. Aqui é essa fauna e flora maluca que a gente tem de tudo. E surge de tudo na Terra. Mas isso é uma aberração, digamos, aos olhos do Criador, mas ao mesmo tempo foi o único local onde a influência espiritual se abriu e tornou o processo da Terra evolucionista e não mais determinístico, como são as regras do Criador. E aí é que a coisa pega. A Terra se tornou um paradigma novo, por ser evolucionista, a revelia do Criador. E aí que a coisa pega, e aí é que nós vamos entrar nessa história lá na frente.
Ok. Então ele fica muito Obrigada, perto da Terra, Narras. sim. Ok. Temos também a pergunta da Francisca Magalhães. Ela diz: e os filhos de Adão e Eva? Sim. Eles foram criados fora do Éden, mas se espalharam de tal forma que foram criando cidades e civilizações que acabaram sendo melhores que o próprio Éden. O Éden sucumbiu em algum momento, ele desapareceu. Recentemente apareceu na internet uma pesquisa muito interessante de historiadores, de paleontólogos e tanta gente que se envolveu nessa pesquisa, porque se tinha a expectativa de que o Éden era onde hoje é o Iraque. Na Bíblia diz isso, né? Na foz do rio Tigre e do Eufrates. Só que na Bíblia fala em 4 rios. Não são só Tigre e Eufrates, tem mais 2 rios, cujo nome agora eu não lembro. E agora, com fotos de satélite, eles descobriram que tem 2 rios extintos em paralelo com os Tigre e o Eufrates. Então eram realmente 4 rios. E esses 2 rios se extinguiram e o Éden, o local onde seria o Éden, com o degelo que houve na Terra depois da última era glacial, ele submergiu. Então o Éden está submerso no Golfo Pérsico, onde estão os árabes ali no mar, eu acho que é o mar, como é o nome daquele mar que está ali? Não é o mar, agora eu não lembro, não é o Mar Vermelho, não. É outro mar que tem ali na Península Arábica. Onde estão a foz do rio Tigre e Eufrates. Era ali e aquilo submergiu porque o nível do mar subiu. Então o Éden está embaixo d'água. O que ficou, né, porque teve muitos dilúvios na Terra à medida que os degelos foram acontecendo. Então o que sobrou foram as civilizações a partir de Adão e Eva, e não mais daquelas criadas por Javé no Éden. É isso que a gente precisa prestar atenção. Ok? Ok. Bom, enquanto o Antônio se organiza, eu vou fazer a próxima, do Christian Sonsini. Ele diz assim: no momento que Abraão ia executar Isaac, quem foi o anjo que segurou o braço de Abraão? Acho que é Gabriel, né? O anjo Gabriel. Aí O Antônio vocês diz que veem. o mar é o Mar da Arábia. Mar da Arábia, exatamente. O Antônio é a nossa biblioteca ambulante. É o nosso Google. Antônio é o nosso Google. Tem tudo, sabe tudo. É isso aí. É que a minha memória já ela é muita matéria que eu estudo, então o nome acaba me perdendo mesmo. É muito complicado para mim guardar nome, para eu guardar. Então eu peço desculpas aí as falhas de nomes que eu cometo, né? É muita coisa para a gente conversar. Mas Com o certeza. Abrão, nós já falamos em algum hangout lá atrás, né? Quando a gente não tinha um roteiro ainda, sobre a família de Abrão, né? Abrão, ele teve um filho, que era o Ismael, com uma escrava, porque ele não conseguia ter filhos com a Sara, que era a mulher legítima dele. Então, a própria Sara falou para ele: Abrão, você precisa deixar uma descendência. Então, procura uma escrava que você goste e tenha filhos com ela. E o Abrão vai e tem vários filhos com a Agar. O Ismael e outros filhos que teve com ela. Só que depois disso, o Javé se manifesta para o Abrão e fala que a Sara ia ter filho. É aí que a gente vê uma coisa curiosa. Todas as vezes que um anjo anuncia para alguém que vai vir um filho gerado pelo Espírito Santo e como é o caso de Maria, Ana, Jesus e tantos outros casos que a gente ouve falar, é interferência direta no Javé porque ele escolheu um DNA que serve para ele se manifestar. Então ele achou isso no Abraão, mas Abraão já tinha uma família grande com a escrava Agar. E ele chega e escolhe Abrão, não, eu vou fazer outra descendência para você. Os outros vão ser várias famílias por aí, mas eu quero
uma linhagem pura a partir de você e Sara. Mas como? Eu estou com 100 anos de idade, Sara está com 90, como é que nós vamos ter filho? Deixa isso comigo. E aí o Javé faz a Sara engravidar, e aí surge aquilo que a gente chama de judeu legítimo, né? A partir de Abrão e Sara. Os seres que eram tidos por Abrão e a Agar, a Sara, depois de um certo tempo, fica com ciúme. Falou, não, a descendência nossa agora já tem filho a partir de nós, Isaac e tudo mais, nós temos que acabar com os filhos da Agar. E aí Sara pega os soldados dela e manda pegar Sara com todos os filhos dela, que já tinham 13, 14, 15 anos, e leva para o deserto para serem mortos. Só que os soldados eram amigos desses meninos, chegou no deserto, eles soltaram os meninos e não mataram. E a Sara nem ficou sabendo disso. Então, a Arábia foi habitada pelos filhos de Abraão com Agar, a escrava, e deram origem aos povos árabes, que ocuparam toda a península e também depois se espalharam. Os filhos de Abraão com a Sara, que passaram a ser a família que o Javé queria, por isso que eles saem de Ur, saem da região lá da Mesopotâmia, porque o Javé queria que eles procriassem no outro lugar, para não ficar sob a influência dos filhos da Agar. E é por isso que Abrão sai da Mesopotâmia, de Ur, né, e vem para Canaã, que é o Éden, o novo Éden que o Criador prometeu para a família de Abraão. Criar um novo Éden com a família de Abraão, que são as terras de Canaã, onde é a Palestina. Mas aí, para poder ter certeza, segurança da fidelidade do Abrão, o Javé manda o Abrão matar o primeiro filho dele, o Isaac. Aí o Abraão, meu Deus, matar meu filho, mas que coisa. Mas para provar a obediência dele, cega, Javé, ele pega o filho dele e leva para a montanha, e quando ele está com a espada para matar o filho dele, o anjo Gabriel segura as mãos dele e poupa a vida do Isaac, mas fica garantida a fidelidade de Abrão a Javé, e é isso que Javé queria. E aí vem toda a genealogia a partir de Abrão, da raça pura judaica, como a raça escolhida por Javé para dominar todas as outras raças na terra. Nós vamos ver que depois disso não deu certo, mas, enfim, nós vamos estudando isso e ver as injunções e as transgressões que isso sofreu ao longo do tempo, né? Nós temos um processo de tradições e transgressões o tempo todo na evolução terrestre, sendo que as tradições são montadas por Javé e as transgressões pela influência provavelmente de Jesus e outras divindades no ser humano, no Homo sapiens, que acabaram transgredindo as tradições de Javé, o segundo Tra. Depois nós vamos ver que tem outro Tra lá na frente. Não sei se eu me fiz entender. Obrigado, Narras. Boa noite a todos, boa noite aos amigos do live chat, boa noite para os amigos que estão aqui na banca. E nós temos mais uma pergunta aqui do nosso amigo Celso Ribas. Ele perguntou: as religiões monoteístas foram criadas por Javé? Ok. E as filosofias orientais, como o budismo e o taoísmo? Muito interessante a pergunta, muito importante. Veja bem, ao longo da evolução do ser humano na Terra, o Javé tentou várias vezes, né, como Zoroastro, como Brahma, depois como Javé, criar, através da religião, uma tradição das suas leis, da sua governança sobre os homens, né? Então ele se manifestou lá como Zoroastro, se manifestou como Brahma, se manifestou depois como Javé. A presença dele sempre foi atuante ao longo da história terrestre. Porém, a espiritualidade superior sempre
enviou para a Terra, em paralelo às religiões monoteístas, os transgressores, que são as criaturas espiritualizadas. É aí que você começa a compreender o papel dos filósofos, o papel de Buda, o papel de Lao Tse, todos esses seres que mostraram uma outra forma de evoluir, de transgredir o Criador sem precisar destruí-lo. Enfim, seres que mostraram um processo evolucionista muito mais vertical, espiritual, do que horizontal e material. Então, esses seres marcaram a história da civilização como referências importantes. A maior dela nós vamos ver depois é Jesus. Mas todos esses foram precursores de Jesus. Todos eles. Você pode ver que Lao Tse, Confúcio, Buda, toda essa turma foram praticamente contemporâneos, 500 anos antes de Jesus chegar. Esses seres, cada um deles em um país diferente, né, eles conseguiram trazer premissas básicas do espiritualismo, das leis espirituais que governam a vida, preparando o terreno para a vinda de Jesus, já sabendo que Jesus ia trair o Javé. E o Javé não sabia disso. Então tem toda uma luta, digamos assim, entre as divindades pela alma dos homens. Inclusive o Javé disputa a alma dos homens, à medida que ele vai percebendo o valor, a importância evolucionista delas. As entidades vão trabalhando para dar saltos quânticos na mente do ser, do Homo sapiens, para que ele sempre transcenda a autoridade de Javé. É disso que se trata. Então, as tradições de Javé são transgredidas por esses seres que vêm por fora das regras dele, vêm solitários, vêm sozinhos, fazem tudo sozinhos, mas depois agregam um monte de gente em torno das suas filosofias. E, por último, cria uma massa crítica na sociedade que transcende, né? Não precisa mais transgredir o Criador, eles já dominaram o Criador e transcendem as regras, tanto as regras boas e más, oriundas tantas do Criador quanto dos processos de tentativa e erro da própria humanidade. Então aí uma transcendência, que é o terceiro tra, que é o mais importante, que a gente vai ver ao longo dos capítulos que nós vamos trabalhar na frente. Ok? Então Javé criou, sim, todas as religiões monoteístas, mas a espiritualidade nunca abandonou o homem, sempre mandou esses filósofos, pensadores, seres diferentes, sozinhos, para mostrar que tem outras leis que governam a vida, não só são as tradições e as religiões do Javé. E aí cabe ao homem fazer escolhas e processá-las e caminhar na sua evolução. Isso é um fato inédito no universo. Isso está acontecendo aqui na Terra, gente. Né? Que é o último planeta onde nós estamos ainda na infância espiritual e é mais fácil trabalhar o conhecimento espiritual em nós do que nessas raças anteriores que já estão todas estratificadas, todas elas cristalizadas nos seus princípios, nos seus modos de vida, e são todas elas deterministicamente comandadas pelo Javé e seus anjos. Aqui não. Aqui tem uma influência de seres de fora que não tem lá fora, com essa intensidade que tem aqui. Então a gente é hoje o ponto de mutação do universo. É disso que se trata. Então vamos em frente. Nós precisamos conhecer o nosso passado para a gente transcender dele e projetar o nosso futuro, porque o nosso futuro depende de nós sairmos da matriz, pelo menos intelectualmente. Se a gente não tiver essa visão cósmica da vida, a gente não consegue projetar um futuro diferente para nós. Não digo nem melhor. Melhor a gente consegue fazer. Agora, diferente de tudo, que esteja ainda para ser criado, é preciso que a gente esteja unificado ao Pai Celestial. Porque a obra de Javé, o defeito da obra de Javé, é perder o contato com a espiritualidade.
Essa é a matriz que a gente está. Ela não tem acesso aos reinos do Espírito. Os Espíritos é que precisam vir aqui para ajudar a gente. É um processo diferente, quando deveria ser o contrário. A gente se ligar à espiritualidade de modo automático. A nossa própria natureza deveria ser oriunda da espiritualidade, e não é. A espiritualidade aqui no universo de Javé é um vírus estranho, que ele não admite, não aceita e não enxerga. Esse é o nosso drama. Então nós estamos trabalhando na obra do Criador de dentro para fora. A revelia dele. Quando que nos universos superiores que existem lá fora, mais antigos, isso é ponto pacífico. Eles são intrinsecamente ligados à fonte criadora, o Pai Celestial. Coisa que nós não somos. Para a gente chegar ao Pai Celestial, a gente tem que acessar um outro universo, que é o universo onde está Jesus, o Espírito dele, para que dali a gente possa acessar o plano espiritual superior e o Pai Celestial. Daqui não é possível, porque nós estamos abaixo de tudo, confinados no subsolo do subsolo de tudo que tem de bom aí fora. Por isso que é complicado. Então nós só podemos transcender dessa situação que nós estamos espiritualmente, aumentando a nossa consciência. Oi, oi. Oi, Alô? oi. Narras travou, né? Parece que sim, Helena. Talvez ele caia, hein? Alfredo Narras? Oh, que pena. Meu Deus do céu. Antônio Chagas? Oi, eu vou tentar entrar em contato com ele pelo WhatsApp, ok? Já volto. Obrigado. Okay. Então, Sueli ou Tadeu, vocês têm algum aí caso rapidinho interessante para contar até o Narras voltar? Olha, eu tenho sim, eu tive a oportunidade de conversar com o Narras um pouco antes, né, de começar o Hangout, e ele disse algo na semana passada sobre o DNA, sobre as partículas, né, do fluido cósmico, que nanopartículas guardam lembrança do que vivenciaram. Então aquilo ficou, assim, revirando a minha cabeça. Então eu perguntei para ele se o fato de termos doenças, se também seria pelo fato de essas partículas virem formar os nossos corpos, né, como todos os demais, complementando o que a doutrina espírita sempre explicou. Então ele complementou dizendo que essas partículas, elas não vêm aleatoriamente. Tudo, de fato, é comandado pelo espírito. Se a vibração do espírito, vamos dizer, ela não é tão avançada, ela vai atrair partículas doentes, né? Partículas com experiências difíceis, e cabe ao espírito melhorar e, vamos dizer, purificar essas partículas. Eu achei isso muito interessante e muito, muito doido, né? Como todo esse assunto que a gente está estudando. Muito legal, Sueli, bem interessante sua colocação. Ele explicou assim, tipo, como é que tem gente que é tão má, tipo, é ovelha em Não, pele, lobo em pele de ovelha. A explicação que ele deu, Helena, é que essas partículas, elas passaram, né, elas vivenciaram todo o reino mineral, vegetal, animal. Então, todas as partículas que fizeram parte desse reino, elas fazem hoje parte do reino aminal. Não é? E ele diz que o câncer, deu um exemplo, o câncer está
gravado em praticamente todo o DNA, todas as partículas. É uma doença de DNA. Mas ele disse isso, essas partículas, elas influenciam no corpo material. Mais uma vez, o espírito é que vai purificar essas partículas. No final, a gente acaba sempre na mesma história, no mesmo conhecimento, né, que Jesus passou para nós, o amai-vos uns aos outros, né, ter honestidade, procurar o bem. Com isso, nós conseguimos modificar o DNA. Então, aqui vai um pensamento meu. Eu fico imaginando um Chico Xavier, uma Madre Teresa, o quanto eles, e todos os demais iguais a eles, o quanto que eles não foram capazes de purificar o DNA que foi aglutinado no corpo que eles vivenciaram, né, que eles encarnaram. É muito interessante. Então, a nossa responsabilidade é cada vez maior. Quanto mais a gente conhece, né, quanto mais nós abrimos essa imensidão de conhecimento, mais a nossa responsabilidade fica maior. É isso que eu fico aqui pensando. Ô, gente, o Narras não pode sumir, não. Pior. Bom, muito legal seus pensamentos, suas questões, a ideia que você teve de falar, de abordar o assunto que você conversou com o Narras. Gostei. Eu acho que a gente enxerga diferente. Tipo, aqui para nós agora, a questão da beleza física parece ser de extrema importância, mas para espíritos mais evoluídos, como Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, para eles essa beleza física não significava nada, né? Exato. Tipo, Dentro do assunto, Helena, a Maria Luísa Freitas, ela diz assim, mas o Chico era muito doente, e um espírito iluminado, como assim? Tanto o Chico, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, né? Eu penso que eles optaram por vivenciar aquilo para dar oportunidade que essas partículas elas melhorassem, com todo o amor que eles deram para a humanidade. Mas é que também, se vem um Chico lindo, conforme é a aura dele, conforme é o grau de evolução que ele tem, ele não precisaria ter doenças, problemas físicos. E se ele vem para dar um recado para a gente, todo lindo, todo saudável, todo forte, que exemplo que ele vai dar para a gente? Aí a gente vai falar para ele, é fácil, todo lindo, imune às doenças, imune a problemas. Exato. Veja a Irmã Dulce, né? Como é que ele vai ser um exemplo se ele for conforme a alma dele é? Porque nós, no plano físico, o nosso corpo material é problemático por causa da nossa mente, né? Da nossa consciência. Eles não. E do que absorvemos, né, Helena? Do fluido cósmico. Eles têm que vir conforme a gente está aqui, para poder ser um exemplo para a gente, né? Mesmo sendo tão iluminado, tão limpo, tão imune a doenças, tão imune a problemas. Aí o Narras, né, que sabe. Porque conforme o nosso grau, a gente não iria aceitar um exemplo de vida para nós. A gente iria aceitar como ídolo, como, oh meu Deus, que maravilhoso, mas não serviria para a gente seguir, né? Ela tá falando, Sai Baba não era bonito. É que cada um vem, não para ser todos iguais, todos exemplos iguais, né? Eles vêm com tarefas, missões diferentes. Se ele fala aí que o Antônio tá me chamando, deixa eu ver.
Helena. Oi, Antônio. Oi. Voltei. Eu falei com o Narras, eles tiveram um problema de tensão elétrica, a força elétrica caiu devido a uma tempestade que está ocorrendo em São Paulo, no bairro e no prédio onde ele mora, caiu a tensão elétrica, então ele está sem Wi-Fi no momento. E também falei com ele por telefone, ele tem apenas 40% de bateria no telefone, então a gente pode encerrar, ou a gente pode, fica à vontade, a sua decisão. Bom, eu acho que ninguém vai. Eu não posso. A gente não está no nível de responder as perguntas Responder as do perguntas, NAS. né? Exatamente. Nós nos desculpamos, amigos que estão aí na live. Eu sei que vocês aguardaram a semana toda por esse show, por esse momento, né? Por essa transmissão. Mas infelizmente há coisas que nós não temos como controlar. Nós pedimos as desculpas, né? E com certeza contamos com seu entendimento e estaremos aqui novamente na próxima sexta-feira para continuar essa transmissão de hoje, a Aliança de Javé com Abraão. Deixa eu só falar aqui com a Francisca Magalhães, já tinha avisado que a chuva estava intensa, o Rodrigo está falando, Rodrigo Elton, marca para 23 horas, mas Rodrigo, será que às 23 horas a energia terá voltado? Tem hora certa para voltar? Difícil. Difícil, né? Não sabe, né? Bom, gente, acho que o jeito é encerrar, a gente não... Já esperamos séculos, tudo bem, esperar mais um pouco. Maria Luísa. A gente põe, Javé dispõe. Eu vou... Que pena. Bom, hoje eu vou aproveitar, vou ler o nome de cada pessoa que está aqui no chat, porque eu sempre quis fazer isso, mas eu acho que leva muito tempo e a gente acaba prolongando demais a transmissão. Antônio, você quer falar antes de eu começar a ler? Eu vou dar um retorno. Tá ok. Eu vou dar um retorno para ele, tá bom? Tá ok. Boa noite, eu já volto e acompanho vocês, só um momento. Tá ok. Pode ser você, né, Sueli? Você quer ler o nome de cada um do pessoal? Lê e responder, tipo, se a pessoa falou boa noite, fala boa noite, né? Tá bom. Olha, eu vou dar uma boa noite para todos, eu vou ler o nome. Uma boa noite para Jeane Lira, Tadeu Vasconcelos, Paulo Rogério, de Curitiba, Dair, Maria Matilde Pedroso, Andréia Souto, Maria Cristina Souza Lima, Pedro Soler Rufat, Francisca Magalhães, Celso Ribas, Maria Luísa Freitas, acho que eu já disse, no Armagedon Global News, Maria Matilde Pedroso, Jonatas Barreto, Christian Sonsini, Griselda Pereira Costa, vocês me perdoem se eu, porventura, pular algum. O Antônio, o Luiz Andrade, Antônio, acho que eu, Francisca Magalhães, Lu, Namastê, Celso Ribas, Paulo Rogério, Silvia Regina Moraes, Frank Akira Ichikawa, aí eu já não sei, Helena, isso é com você. Nativo da Fonte, Silvia Regina Moraes, Leão Paes, Rodrigo Elton. Tem várias perguntas deles, tá? Tem muitas perguntas, mas, infelizmente, com Rodrigo Elton, Leão Paes, acho que agora está repetido. Nino Link, Roberto Amorim, Maria das Graças Torres, Lobão, acho que o Rodrigo Elton,
Bom, acho que li todos. Boa noite a todos, muito obrigada. Em nome do grupo, né, por estarmos todos aqui reunidos. E quem sabe, né, o Narras não consegue voltar. Sim, o Rodrigo Elton está falando, se vocês começarem algum ao vivo, chega a notificação para quem se inscreveu e ativou o sininho. Muito bem lembrado, Rodrigo Elton. Então, se o Narras voltar e vocês quiserem continuar, voltarei. Gratidão profunda por estar somando com a gente, por estar aqui juntinho com a gente, Rodrigo Elton. Boa noite a todos. Gratidão a este canal, gratidão a você, Rodrigo Elton, porque o importante é cada um de nós, cada um de vocês está aqui com a gente, isso que é importante, e a gente agradece muito a participação de todos vocês. Maria Luísa Freitas dizendo, Javé boicotando. Claro que não, né? Ele está vendo que a gente está fazendo bem para ele. Vai saber, né, de onde veio. Vai saber, né? São coisas de Javé, a natureza é a criação dele, né? É isso aí. Diga, Antônio. Eu entrei em contato com ele, eu entrei em contato com o Narras e a gente estava tentando voltar através do celular, mas o que aconteceu, eu fiquei no meio da conversa que eu estava tendo com ele por telefone, a transmissão caiu. Eu acho que ele está completamente sem Wi-Fi e não é justo fazer uma transmissão através do celular, porque provavelmente ele vai pagar mais banda de transmissão de dados, né? Como que fala aí no Brasil? Como que fala aí no Brasil? Bom, eu estou no Japão. Eu também, eu moro nos Estados Unidos, então eu não sei como que fala. Para pagar um celular? Roaming. Dados, isso, exatamente. Então eu acho melhor a gente encerrar por hoje à noite. Desculpa a todos os amigos, nós pedimos a compreensão de vocês. Eu ia ler aqui. Tinha alguém que eu queria responder do chat, agora não. Quem foi quem é de Paraná, Curitiba? Quem era mesmo? Estou procurando aqui. Agora eu não vou achar. Últimos, deixe-me ver. Deixa eu te ajudar, ver se eu consigo. Achei. Paulo Rogério, ele é de Curitiba, Paraná. Muito boa a ideia, o gesto, muito bom o gesto de colocar de onde você é, Paulo. Bastante interessante. Se o pessoal também quiser colocar depois nas próximas lives, a gente agradece. E aí a gente fica, quer dizer, todo o pessoal aqui fica sabendo de onde é cada um de vocês. Eu estou no Japão, Antônio Chagas nos Estados Unidos, a Sueli em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Tadeu, Ceará? Ceará, Tadeu? Isso. Ceará, né? Então, 2 do Brasil, cada um de lá de cima, outro de lá de baixo. Não, no meio, né? Eu tô no centro. Bom, legal se a gente souber de onde é cada um, né? Gratidão, Paulo Rogério. Gratidão a todos vocês da live, todos vocês aqui, Antônio Chagas, Sueli, Tadeu. Gratidão profunda ao Alfredo Narras, que talvez mais tarde assista, ou sei lá se eu vou deixar esse vídeo no ar, né? Talvez eu não deixe. Ou só o pedaço que o Narras falou. Bom, gratidão profunda a todos.
Tadeu, quer fazer seus agradecimentos, colocações ou recado para o pessoal da live? O Leão Paes é do Rio de Janeiro. Ah, ela colocou, que legal. Leão Paes. Leão Paes é... Rio, é Maria Luísa de São Paulo, Francisca de São Paulo, Granja Viana. Está na Granja Viana. Ô, o Paulo Jaciu que tá aí. Ô, Paulo, Tá. você... Paulo, vamos colocar o Paulo aqui? Quer falar, Paulo? Deixa eu procurar o e-mail dele, porque... Ah, meu Deus, e agora onde eu anotei? Ô, Paulo, você não pode mandar seu e-mail de novo? É complicado eu achar aqui no meio desse monte de caderno e papelada que eu tenho, não sei onde eu anotei. Ah, meu Deus. Achei. Deixa eu colocar o Paulo aqui. Eu estava querendo mesmo falar com o Paulo. Só que hoje eu estou com problema de enviar convite, vamos ver. Sueli, você não quer ir lendo a localização do pessoal? Olha, o pessoal tá que legal, olha só. O Leão Paes está dizendo que é do Rio de Janeiro, de Realengo. A Maria Luísa, Maria das Graças Torres é de Manaus. Vamos ver mais. O Pedro Soler é da Espanha, está morando no Rio Grande do Sul. Ô, Pedro Soler, precisamos muito de você. Para a gente fazer as transmissões aqui do Pablo Marruan de Peru. A Maria Cristina é de São Paulo. Enquanto você vai fazendo aí, tentando fazer o convite, a Maria Luísa Freitas é de Peruíbe. Que legal, gente. Pessoal de tudo quanto é canto do mundo. O Brasil reunindo. Coisa boa. Ribeirão Preto, Andréia, olha que lindo. Gente, é uma ligação tão gostosa, uma vibração que fica nessas lives que dá dó de encerrar. É verdade. Fica uma rede. É do Rio Grande do Sul. Olha, Brasil de ponta a ponta. Forma uma rede tão gostosa. Eu estou sozinha aqui no Sudeste, não, que pessoal de São Paulo também. O Pedro Soler, Rufai de Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Aí, ó. Roberta Morim é de Caldas Novas, de Goiás, olha aí. Dizendo que lá está uma ventania danada também. Temporada das chuvas está começando. Aqui só choveu um pouco ontem. Mas choveu. É muito bom ter essa turma. Eu fico esperando a sexta-feira, assim. Bom, vamos ver se o Paulo Jaciu que entra. Eu já enviei convite. Paulo Jaciu que entre aí para salvar a pátria aqui. Luísa da Silva de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olha só, gente, temos Rio Grande do Sul fazendo uma rede aí bem firme, né? Essa tela cósmica que é para o pessoal lá de cima ver. Então lá, o pessoal do Rio Grande do Sul também. Tem também está chovendo lá. Olha, Pedro Soler Arufat da Espanha, morando no Rio Grande do Sul. Pedro Soler. A Helena já deu uma. Já tive um convite aberto aqui para o Pedro Soler. Nós precisamos de tradutores. Sim. Vamos somando, né, gente? É uma rede muito bonita. A Jennifer do Rio está falando que lá está esperando a chuva também, lá no Rio de Janeiro. Para essa madrugada. Para essa madrugada. É um período complicado, mas abençoado, porque estava tudo 100 e tantos dias sem chover. Também faz uma limpeza energética no ar, né? A chuva elimina. Nossa, como faz?
tira essas energias que ficam aí sobrevoando, que está aí no ar, a chuva limpa, manda para a terra, aí tem que ser transformado de alguma forma, não pode ficar na terra também essa energia. Aí vem os bichinhos, sapos venenosos, cobras, escorpiões, eles é que se encarregam de estar com essa energia que a gente cria no ar, eles fazem parte dessa transformação, e aí o que a gente manda de energia ruim no ar se transforma nesses venenos que esses bichinhos carregam. É nosso, esse veneno é nosso, gente.